Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Guilherme Vilela de Lima. Presente. Vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Presente. Vereador José Acácio Vilela. Presente. Vereadora Maísa Marques Oliveira. Presente. Vereador Mauro Celso de Souza Santos. Presente. Vereadora Paulina Desidéria Cândido. Presente. Vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Presente. Vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Presente. Senhor presidente, declaro que se encontram presentes 9 vereadores, sendo verificado o quórum para a realização desta reunião. Por haver quórum regimental, sob proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Todos de pé, em momento de respeito para a execução do hino municipal. Teremos agora o pequeno expediente. Ata da terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa. Aos 23 dias do mês de janeiro do ano 2017, às 18h30, nessa cidade comarca de Opinópolis, estado de Minas Gerais, plenário Vicente Vilela Lemos, realizou-se a terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Opinópolis, sob a presidência do vereador José Acácio Vilela. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire, primeiro secretário da Câmara, constatou a presença dos seguintes senhores vereadores: José Acácio Vilela, Rafael Henrique da Silva Freire, Mauro Celso Souza Santos, Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, Guilherme Vilela de Lima, Joaquim Reis Pereira da Silveira, Maísa Marques Oliveira Brasileiro, Paulina Desidéria Cândido e Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento.
com a presença de 9 vereadores, senhor presidente, nos termos do artigo 124, parágrafo 1º do Regimento Interno, declarou aberta a sessão por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada. Expediente oriundo do prefeito, ofício 017, que nomeou a vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro como líder do governo. Oriundos diversos. Convite da Polícia Militar de Minas Gerais para passagem do comando do 18º Batalhão, que será realizado no dia 3 de fevereiro, às 10 horas, na cidade de Poços de Caldas. Apresentados pelos vereadores. De autoria do senhor presidente José Acácio Vilela, indicação número 1, que indicou ao senhor prefeito municipal o conserto de um mata-burro próximo ao senhor Geraldo do Guido, no bairro Rural Costas, entre o sítio do Geraldinho e do Zé Baiano. Requerimento 02, de autoria dos vereadores Rafael e Mauro, Sandra Mara e Sandra Aparecida, requerendo ao senhor prefeito municipal devidas informações e documentos relacionados à Lei Municipal 2075-2015, referente ao contrato firmado com a Copasa para a coleta e tratamento do esgoto e da água em Alpinópolis. Indicação 04, de autoria do vereador Rafael Freire, solicitando ao senhor prefeito municipal a instalação de, no mínimo, 4 postes de iluminação pública na rua Açaí de Agege, bairro Jardim Panorama, e a devida manutenção da limpeza nos terrenos que fazem frente com a referida rua, bem como recuperação do asfalto que encontra-se com buracos. Indicação 05, de autoria do vereador Rafael Freire, solicitando ao senhor prefeito municipal o recapeamento da Rua das Palmeiras, no bairro Jardim Panorama. Indicação 06, de autoria do vereador Rafael Freire, solicitando ao senhor prefeito notificação do proprietário e ou remoção de uma carcaça de automóvel que encontra-se situado no condomínio tricordiano, popularmente conhecido como condomínio do Tista, bairro Bela Vista. Indicação 02, de autoria da vereadora Sandra Mara, indicando ao senhor prefeito municipal revisão e atualização do Estatuto do Servidor Público Municipal para que seja aumentado o período de licença maternidade dentro do plano de cargo dos servidores públicos municipais, bem como no regime jurídico para 180 dias no caso das mães e de 20 dias para os pais. Projeto de resolução 02 e projeto de resolução 03. Grande expediente. Pronunciamentos no grande expediente. Vereadora Sandra Mara disse que na última reunião, disse que na última quarta-feira esteve em Belo Horizonte para uma reunião com o diretor-geral da ARSAI para tratar de um assunto que está em evidência na cidade, que é a coleta e tratamento de esgoto. Disse que várias dicas foram repassadas aos vereadores. Disse que ainda não sabe se irão conseguir reverter a taxa do esgoto, porque agora que estão começando os trabalhos. Fez um agradecimento ao deputado federal Reginaldo Lopes, pois foi através dele, devido à amizade que ele tem com o vereador Rafael Freire, que essa reunião foi possível. Disse que o restante de seu tempo ia passar ao vereador Rafael, para que fizesse uma explanação dos fatos. Vereador Mauro disse que, em relação à reunião da ARSAI, só foi possível através do empenho do vereador Rafael Freire. Disse que foram mais de 2 horas de reunião, onde alguns pontos suspeitos foram levantados, referentes ao processo que institui a taxa de esgoto em Alpinópolis. Disse que a audiência pública na sede da Associação Mineira dos Municípios abordou de forma mais genérica a questão das tarifas. Salientou que o projeto relativo à taxa de esgoto em Alpinópolis foi votado de forma equivocada, porque o projeto desta magnitude deveria ter sido melhor discutido. Diz que faltou bom senso e consideração com a população do ex-prefeito diante desse projeto. Disse que alguns bairros da cidade já estão pagando a tarifa de 90% do esgoto
e que isso irá impactar negativamente no bolso do opinopolense. Disse que a administração anterior trocou 4 anos de obras por 30 anos de sacrifício para a população, porque o valor pago pela Copasa ao município foi investido em obras, mas que agora o povo irá pagar essa conta. Vereadora Sandra Aparecida de Carvalho parabenizou o vereador Rafael, que foi atrás, disse que foi atrás dele, através dele e do deputado federal Reginaldo Lopes, que foi agendada a reunião da Arsai. Disse que foi tratado exclusivamente do município de Alpinópolis. Disse que foi taxada ano passado pelo fato de ter votado contra a criação da autarquia e que o diretor-geral da Arsai confirmou que ela agiu corretamente porque o município não daria conta de administrar uma obra deste porte. Disse que, para a autarquia funcionar, a prefeitura teria que tratar a água e o esgoto juntos, porque somente assim os custos seriam equilibrados. O que não ia ocorrer em Alpinópolis, já que a prefeitura queria tratar só o esgoto. Disse que o restante do seu tempo de fala passaria ao vereador Rafael. Vereadora Maísa Marques Brasileiro disse que a mesa diretora afirmou que a gestão passada não preocupou com a população e deixou com que chegasse aos 90% referente à tarifa do esgoto, mas que foi colocada a opção da autarquia e a própria vereadora Sandra Aparecida votou contra. Disse que houve outra intenção do ex-prefeito em não chegar a esse ponto e se chegou é porque houve a votação em favor da Copasa, que é a vereadora Sandra. Vereadora Sandra Aparecida desempatou. Vereador Rafael agradeceu os cumprimentos recebidos pelos colegas vereadores e disse que o mérito tinha que ser compartilhado com os outros 4 vereadores que compõem o bloco de oposição na Câmara, porque o resultado só foi possível graças ao empenho dos 5 vereadores. Disse que na reunião junto à Arsai foram levantados alguns caminhos para que os vereadores possam trabalhar na expectativa de encontrar uma solução para o impasse da tarifa do esgoto. Disse que o projeto de 90% não chegou na Câmara de paraquedas e que o autor do referido projeto é o ex-prefeito Júlio César Bueno Silva. Disse que se o ex-prefeito não tivesse feito o projeto da maneira como foi, talvez a taxa dos 90% não estaria pesando no bolso do cidadão. Disse que um projeto que impactará a vida de todos ter sido votado da maneira como foi é vergonhoso. Disse que não existia somente 2 opções para o projeto, como alguns estão dizendo, ou seja, que além das opções da Copasa e da autarquia, o ex-prefeito poderia ter aberto uma licitação pública para a contratação de uma empresa privada ou poderia ter criado um departamento dentro da própria administração. Diz que foi o próprio diretor-geral da Arsai quem apontou essas alternativas. Disse que até o presente momento o esgoto ainda não está sendo tratado como deveria. Disse que o cidadão só pode pagar por aquilo que ele consome e que não é justo pagar 50% da coleta do esgoto para que o mesmo seja jogado no Ribeirão Conquista sem o devido tratamento. Disse que as contas de água estão chegando e que nas redes sociais a população está revoltada com os valores, sendo uma média de R$ 200 por conta. Disse que no momento de crise, ver um pai de família, um aposentado, enfiar a mão no bolso e tirar o dinheiro para pagar uma conta de água com esse valor é triste e vergonhoso. Disse que a Copasa não investiu nenhum centavo na construção da ET, porque os mais de 20 milhões de reais foram recursos do governo federal, o que não justifica a Copasa cobrar uma taxa de 90%. Disse que na cidade de Prados, Minas Gerais,
a Copasa pegou o esgoto para tratar, mas que, em contrapartida, criou no município uma usina de triagem e compostagem de lixo, ou seja, investiu no município. Disse que os ativos que a Alpinópolis já tinha em relação à rede de esgoto, a Copasa pagou por ele, mas que quer saber o que de fato está incluso no valor que foi pago. Disse que até o presente momento não tem previsão para a redução dos 90%, porque, por irresponsabilidade de alguns, o município irá penar por 30 anos nas mãos deste contrato com a Copasa. Disse que a previsão de investimento pela Copasa, que consta do contrato, nos últimos 2 anos de sua vigência, é vergonhoso, porque não dará tempo deste valor ser amortizado na tarifa e o município se verá forçado a renovar o contrato para quitar os valores investidos. Disse que há suspeita de irregularidades no processo que instituiu a tarifa do esgoto e que irão investigar a fundo. Disse que não está na Câmara para fazer politicagem, mas para correr atrás de soluções para resolver este problema. Disse que a Arsai mandará uma equipe a Alpinópolis para fazer um relatório técnico sobre o tratamento do esgoto e que posteriormente será enviado à Câmara. Disse que em cima disso poderão trabalhar diante das possíveis irregularidades. Disse que não está afirmando que há erros, mas suspeitas e que isso precisa ser esclarecido. Disse que tratar o esgoto é uma necessidade social, ambiental e uma questão de saúde pública, mas que é preciso cobrar um preço justo e sem exploração pelos serviços prestados. Disse que está na Câmara para defender os interesses do povo e não interesses do prefeito. Disse que esta tem que ser uma luta de todos os vereadores, porque foi para isso que os vereadores foram eleitos. Disse que está na Câmara é para fazer o que é justo em favor da população. A vereadora Paulina disse que gostaria de deixar claro que não foi convidada para audiência em Belo Horizonte. Disse que ninguém a chamou. Disse que quantas vezes foram na sua casa levar papel para assinar e que falou que o telefone dela não pegou. Disse que sabe que vai uma turma em Passos e que ela não foi convidada. Disse que estão excluindo ela. Disse que o trabalho dela não foi tão ruim, porque quando o trabalho é ruim, a pessoa nem volta. Disse que na época da Copasa, ela não vai culpar o ex-prefeito e que vai culpar quem desempatou, que é a ex-presidente Sandra Aparecida de Carvalho. Disse que o ex-prefeito pediu várias vezes para fazer a votação e que, como a ex-presidente perdeu a eleição, ela votou contra, a favor da Copasa. Disse que tem gente que achou que ia prejudicar o prefeito e prejudicou foi mais de 20 mil habitantes. Disse que trabalha para o povo. Disse que o ex-prefeito foi um prefeito muito bom, um ótimo prefeito. Disse que se tem conta para pagar, vai trazer ainda para ver. Disse que o ex-prefeito chegou na prefeitura e não tinha uma caneta para trabalhar. Disse que tem que ter lei na casa. Disse que isso é uma vergonha. Disse que quando a pessoa fala, os outros têm que ficar quietos. Senhor presidente José Acácio Vilela disse que em relação à audiência pública da Arsai, o convite não partiu da Câmara e que estava em todas as contas da Copasa da cidade. Disse que no dia 25 de janeiro de 2017 foi feita uma reunião na Câmara e que a vereadora Paulina Desidéria Cândido não estava presente e na ocasião foi dito sobre a audiência pública. Disse que em relação ao curso que será em Passos, a funcionária da Câmara ligou várias vezes para a vereadora Paulina e que não foi atendido.
diz que está tendo uma dificuldade muito grande na comunicação com a vereadora Paulina. Tribuna livre sem inscrição. Momento da presidência. O presidente José Acácio Vilela parabenizou o vereador Rafael pela sua atuação, pois foi graças a seu empenho que a reunião com a Arsai foi possível. Disse que através desta reunião é que surgiram os meios para ver o que poderá ser feito em relação à taxa de esgoto. Diz que não sabe o valor exato que a Copasa pagou para o município e gostaria de saber o que foi feito na cidade com esse dinheiro. Disse que irá investigar e que espera as respostas do prefeito. Disse que será montada uma comissão na Câmara que deverá ser composta por todos os vereadores para analisar toda a documentação referente ao tratamento do esgoto. Disse que os vereadores estão lá para trabalhar para o povo. Disse que a presidência baixou a portaria para criar a comissão temporária para prosseguir na revisão do regimento interno da Câmara e lei orgânica municipal, sendo composta pelos vereadores Sandra Aparecida Carvalho Nascimento, Rafael Henrique da Silva Freire, Maísa Marques Oliveira Brasileiro e Guilherme Vilela de Lima, respectivamente, presidente, relator, vogal e suplente. Disse que fez uma indicação 02 ao senhor prefeito para que fosse criado o projeto de implantação da Guarda Municipal em Opinópolis. Fez a prestação de contas da Câmara referente ao mês de dezembro de 2016 e explicou sobre a mesma. Ordem do dia. O assessor parlamentar, Dr. Ricardo, fez a leitura do substitutivo do projeto de resolução 02, sendo aprovado pelas comissões. O substitutivo foi colocado em discussão. O vereador Rafael Henrique disse que o substitutivo é pertinente e explicou sobre o mesmo. O vereador Guilherme disse que o substitutivo é importante porque visa melhorar os trabalhos da casa e que a economia será boa para a Câmara. A vereadora Paulina disse que também concorda com o substitutivo porque os papéis recicláveis não atendiam a necessidade dos trabalhos. A vereadora Sandra Aparecida agradeceu aos colegas vereadores pelo apoio ao substitutivo. O substitutivo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Foi feita a leitura da emenda modificativa ao projeto de resolução 01. A emenda foi colocada em discussão. Vereadora Sandra Mara agradeceu ao vereador Guilherme pelo empenho nessa emenda. A emenda foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O projeto de resolução 02 foi colocado em única discussão e posteriormente aprovado por unanimidade. Foi colocado em discussão a urgência do projeto de resolução 03. O vereador Guilherme disse que não tinha analisado a urgência do referido projeto, por falta de tempo, e solicitou que fosse concedido este tempo para que estudasse. O presidente José Acácio Vilela atendeu o pedido feito pelo vereador Guilherme e solicitou que o assessor jurídico e assessor parlamentar acompanhasse os vereadores para essa explanação. A reunião foi suspensa para a explanação. Após a explicação, o vereador Guilherme disse que gostaria de votar urgência na próxima reunião, porque ele escuta muito outras pessoas, como assessor parlamentar Dr. Ricardo, seus pais, e que por isso ele precisava ouvir a opinião dessas pessoas para votar. O presidente José Acácio explicou que estaria votando somente a urgência e que o projeto poderia ser votado na outra semana. Frisou que é importante a votação do projeto de resolução 03, porque existem outros projetos do Poder Executivo que serão votados posteriormente e que poderão ser prejudicados se o projeto de resolução não for votado. Disse que primeiro será votada a urgência. A vereadora Sandra Aparecida disse que precisava ficar claro que estava sendo votado somente a urgência do projeto
e que não era a votação do mesmo. O vereador Rafael perguntou se o projeto de resolução 03 seria votado somente em urgência e entraria a votação do mesmo na próxima reunião. O vereador Guilherme disse que estava acostumado em janeiro a votar a urgência dos projetos e em seguida a votação dos mesmos, motivo que ficou confuso. A vereadora Sandra Aparecida disse que era somente a urgência que estava em votação, mas que se todos concordassem de votar o projeto, naquela reunião, nada impediria, porque a decisão do plenário é soberana. O vereador Guilherme disse que gostaria de estudar mais o projeto. O vereador Rafael disse ao vereador Guilherme que, para auxiliá-lo nos estudos, era para o mesmo buscar o projeto de resolução 3.222/2013 da Câmara Municipal de Uberaba, onde trata da mesma matéria que está em votação, vedando a abstenção do voto dos vereadores. O presidente José Acácio colocou em votação a urgência do projeto de resolução, sendo que votaram sim 4 vereadores, sendo os vereadores Rafael, Mauro, Sandra Aparecida e Sandra Mara. Votaram não 4 vereadores, sendo os vereadores Joaquim, Guilherme, Paulina e Maísa. Devido ao empate na votação, o presidente José Acácio desempatou pelo sim, sendo a urgência aprovada, conforme disposição regimental. Devido ao horário avançado da reunião, o senhor presidente José Acácio Vilela consultou o plenário e foi aprovada a prorrogação da reunião por mais 30 minutos. O presidente José Acácio Vilela consultou o plenário se poderia colocar o projeto de resolução 03 em única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade, 8 votos, pelos vereadores Joaquim, Guilherme, Paulina, Maísa, Sandra Mara, Sandra Aparecida, Rafael e Mauro. O presidente José Acácio Vilela consultou o plenário, que aprovou a prorrogação da reunião por mais 60 minutos, para que as comissões elaborassem o parecer conforme parágrafo 2º do artigo 213 do Regimento Interno. E disse que, após consultar também em plenário, foi aprovado por unanimidade a discussão e votação do projeto de resolução 03/2017, naquela reunião. Disse que o regimento interno da Câmara é claro sobre o voto de vereador, sendo sim ou não, podendo abster somente em alguns casos específicos previstos em lei. Solicitou ao primeiro secretário Rafael que fizesse a leitura do artigo 231, parágrafo 3º do Regimento Interno. Disse que a intenção é regulamentar este artigo. Disse que em 2013 ele absteve do voto em um projeto que beneficiava seu irmão, que é funcionário público, motivo pelo qual justificou conforme reza o regimento interno da Casa. O presidente José Acácio Vilela disse que aceitaria, com base no artigo 231, parágrafo 3º do regimento interno, somente o voto sim ou não, porque para abster do voto teria que ter a devida justificativa, conforme dispõe o próprio regimento interno. Disse que são deveres do vereador assumir os seus atos e votar, afirmando que a votação pode ser anulada quando o seu voto for decisivo e que o vereador deve manter o decoro parlamentar. Elogiou os autores do projeto de resolução 03, sendo os vereadores Mauro, Sandra Aparecida, Sandra Mara. Disse que solicitou um parecer jurídico sobre o referido projeto e que foi apontada a constitucionalidade e legalidade do mesmo, citando a Câmara Municipal de Uberaba como exemplo. Foi feita a leitura do parecer das comissões.
após 30 minutos que os vereadores tiveram para elaborar, sendo que a relatora, vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro, apresentou parecer contrário à matéria. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire, presidente da comissão mista, apresentou parecer favorável. Vereadores Joaquim Reis Pereira da Silveira, Guilherme Vilela de Lima, Paulina Desidéria Cândido apresentaram um voto em separado, sendo contrários à matéria. O presidente Zé Acácio disse que o projeto de resolução 03 foi entregue aos vereadores às 17 horas e 30 minutos, tendo tempo hábil para análise de apenas um único artigo do regimento interno, que está sendo regulamentado. Solicitou para constar em ata que a reunião das comissões terminou às 18h30, onde os vereadores puderam estudar e analisar o projeto que está em votação, e que a reunião foi paralisada várias vezes para que os vereadores analisassem novamente e esclarecessem suas dúvidas sobre o projeto de resolução. Disse que seguirá o regimento interno e que não aceitará a abstenção indevida do voto, seja dos vereadores da oposição ou situação. O projeto de resolução 03 foi colocado em única discussão. O vereador Guilherme Vilela de Lima disse que reconhece ter votado sim, autorizando o referido projeto ser votado naquela reunião, mas que houve um equívoco da sua parte. Afirmou que vê fundamento no projeto de resolução 03, mas gostaria de ter estudado melhor o mesmo, para formular o seu voto. A vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro disse que, em se tratando do regimento interno, que é um documento muito importante para a Câmara, e o fato do projeto de resolução ter sido distribuído no susto, votou sim, para que o mesmo fosse votado naquela reunião por falta, aliás, por desconhecimento. Disse que achou que o projeto fosse discutido na reunião, mas que seria votado somente na outra. Disse que houve um erro de sua parte na votação. Solicitou vistas do projeto para estudá-lo melhor e votá-lo na próxima reunião. O vereador Rafael Henrique da Silva Freire disse que acabaram de presenciar um descompromisso dos vereadores que estão ali para representar o povo em relação à matéria que está sendo discutido nessa casa. Diz que os vereadores autorizaram por unanimidade em plenária a votação do projeto de lei 03 naquela reunião e que agora apresentavam um parecer completamente contrário ao que eles haviam acabado de fazer. Disse que é uma incoerência muito grande da postura dos vereadores, que deram parecer contrário à tramitação da matéria, pois os mesmos haviam acabado de autorizar a votação do mesmo. Disse que os vereadores entraram em contradição. Disse que o projeto não foi entregue no susto e que teve tempo suficiente para analisá-lo. Disse que o vereador Guilherme solicitou explicação do projeto 03, que o senhor presidente José Acácio autorizou que a assessoria jurídica e parlamentar fizesse devidas explicações ao vereador, suspendendo inclusive a reunião para tal. Disse que o projeto propõe apenas adequar o regimento interno, porque da maneira como está, o artigo 231, ele serve somente para protelar o processo legislativo. Disse que o projeto vem exclusivamente para adequar a questão da abstenção do voto dentro do Poder Legislativo. Disse que abster um voto se torna muito cômodo para o vereador, porque ninguém afirma o seu compromisso com nada. Disse que é preciso bom senso para interpretar a questão. Disse que a justificativa de que os vereadores não entenderam o projeto não faz sentido, porque eles próprios não conseguiram apresentar o que eles não haviam entendido. Disse que a Câmara não está excluindo o voto de abstenção, mas sim regulamentando o seu uso para casos específicos, fazendo prevalecer o princípio da impessoalidade.
Disse que temos um exemplo claro da má aplicação do regimento interno da Câmara, quando o ex-prefeito José Vicente da Silva mudou o regime jurídico do funcionalismo público, onde a vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, que era vereadora e funcionária pública, na época foi obrigada a votar a favor, o que não atendeu o princípio da impessoalidade. Disse que não vê nenhuma irregularidade no projeto, pois se tivesse, a Câmara Municipal de Uberaba não teria adequado o seu regimento conforme pretendemos. A vereadora Paulina Desidéria Cândido disse que não tem medo de abster o seu voto. Disse que ela pode votar sim ou não, que ela tem o compromisso com o povo. Disse que vai dizer o sim e o não na hora certa. Disse que ela não tem medo. Disse que o povo confiou no seu trabalho e que tem competência no serviço que faz. Disse que tem honestidade e que está na casa para trabalhar para o povo. Disse que não está para brincadeira. A vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges disse que estava indignada com tudo que aconteceu na reunião. A vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento disse que estava desde as 17h30 falando e estudando sobre o projeto. Disse que estava decepcionada e que o povo espera mais desta Câmara. Disse que teve uma votação na legislatura passada, onde o ex-vereador José Antônio dos Santos, se existisse já a regulamentação deste artigo, conforme dispõe o projeto 03, ele não teria sofrido tanto por ter sido obrigado a votar a favor da Copasa, já que ele era parte interessada, por ser funcionário da empresa. O presidente José Acácio Vilela negou a vista solicitada pelos vereadores Maísa e Guilherme, justificando com o artigo 190 do Regimento Interno, onde disse que a tramitação do projeto 03 respeitou os prazos regimentais. Diz que o referido projeto foi lido nas comissões e, como mesmo é de urgência, não poderia considerar a vista. O projeto de resolução 03 foi encaminhado para votação, sendo que o líder da oposição, vereador Rafael Henrique da Silva Freire, orientou os nobres edis para votarem sim. A líder do governo, vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro, orientou para votarem não. Os vereadores Joaquim Reis Pereira da Silveira, Guilherme Vilela de Lima e Paulina Desidéria Cândido votaram não, 3 votos. Os vereadores Rafael Henrique da Silva Freire, Mauro Celso de Souza Santos, Sandra Mara Moraes da Silveira Borges e Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento votaram sim, 4 votos. A vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileira absteve do voto, 1 voto. O presidente Zé Acácio disse que a vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro, que de acordo com o artigo 231, parágrafo 3º do Regimento Interno, o vereador poderia abster do voto desde que ele tenha interesse na matéria e concedeu oportunidade para que a vereadora justificasse a sua abstenção. A vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro disse que ia abster porque pediu visto e não foi aceito. Disse que ia abster, disse que ia resolver isso no Ministério Público e que por isso ia abster o seu voto. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire disse que a vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileira havia acabado de cometer uma infração grave, descumprindo o regimento interno. O presidente José Acácio Vilela consultou o assessor jurídico, Dr. Antônio Giovanni Oliveira, sobre a abstenção do voto da vereadora Maísa. O assessor jurídico, Dr. Antônio Giovanni Oliveira, disse que o regimento interno é claro. Disse que a votação é sim ou não. A abstenção só pode ocorrer conforme hipóteses previstas no regimento interno. Disse que é um direito e obrigação do vereador denunciar ao Ministério Público
se existir alguma irregularidade. Diz que o vereador é obrigado a votar sob pena de praticar quebra de decoro parlamentar, sujeito à cassação de mandato. Disse que o voto representa uma coletividade. Diz que a vereadora pode acionar o Ministério Público, mas que a mesma tem que votar sim ou não, sob pena de anular a votação. Disse que, se persistir a abstenção, o presidente poderia anular toda a votação, conforme consta no regimento interno, e denunciar a vereadora Maísa junto ao Ministério Público por descumprimento regimental. Disse que isso é ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11 da Lei 8.429/92. O presidente Zé Acácio Vilela não considerou o voto da vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro. O vereador Rafael solicitou que fosse aberto um procedimento administrativo para apurar a conduta da vereadora Maísa. O presidente Zé Acácio Vilela deu uma segunda oportunidade à vereadora Maísa para que a mesma votasse de acordo com o regimento interno, mas a vereadora manteve a abstenção de seu voto. O presidente Zé Acácio Vilela anulou a votação do projeto de resolução 03/2007 e o incluiu na pauta de votação da próxima reunião. Advertiu verbalmente a vereadora Maísa Marques Oliveira Brasileiro pelo descumprimento ao artigo 231, parágrafo 3º do regimento interno. Explicação pessoal sem matéria. Ordem do dia 30, projeto de resolução 03, que dispõe sobre alteração do regimento interno da Câmara Municipal. Nada mais havendo que tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Eu, Rafael Henrique da Silva Freire, primeiro secretário da Câmara, fiz esta ata que, uma vez lida e achada conforme, vai assinado por mim, pelos senhores membros da mesa e pelos vereadores que se interessarem. A ata está em discussão. A ata está aprovada. Grande expediente. Encontram-se inscritos os vereadores Guilherme, Joaquim, Paulina, Maísa, Sandra Joaquim Tamar, Mauro, Sandra do Nequinha, Rafael. Cada vereador tem 3 minutos e 45 segundos. A desculpa tem mais expediente, eu peço à secretária que continue. Então, um convite do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Opinópolis, CONSEP, convida toda a população de Opinópolis para participar de suas reuniões que ocorrem toda primeira terça-feira de cada mês, às 17 horas, na Câmara Municipal de Opinópolis. Nessas reuniões são discutidos diversos assuntos de interesse da sociedade em relação à segurança pública e com a presença de autoridades locais. Sua participação é muito importante. Luzia Emília Pimenta, presidente do CONSEP. Indicação. Indico ao ouvido plenário ao senhor prefeito municipal que proceda ao fornecimento de transporte escolar gratuito ou, no mínimo, uma ajuda de custo aos estudantes universitários que estão matriculados na Universidade de Franca. Justificativa. A educação é um dos pilares de sustentação de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária.
é também o caminho para formarmos seres humanos cada vez mais conscientes do seu papel no mundo, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida e novas perspectivas de futuro para os nossos universitários. Durante o período eleitoral, o então candidato e atual prefeito José Gabriel dos Santos Filhos, em seu programa de governo chamado 55 motivos para manter Alpinópolis no rumo certo, no item Educação, número 37, consta a seguinte promessa de campanha: transporte técnico e universitário para a inclusão do transporte para Franca. Admiramos a atenção e a preocupação do senhor prefeito municipal em colaborar com os estudantes alpinopolenses, em especial universitários, que serão futuros profissionais e que muito poderão contribuir para o desenvolvimento de Alpinópolis. Os vereadores Rafael e Mauro propõem essa indicação coletiva com o intuito de representar os universitários alpinopolenses e estreitar a comunicação com o Poder Executivo local, cujo objetivo é zelar e garantir que a educação seja prioridade dentro da administração municipal e um direito de todos. Sem mais para o momento, espécies reiterando votos de elevada estima e consideração. Rafael Freire, vereador. Mauro da Ração, vereador. Indicação 08. Indico, ouvido o plenário, ao senhor prefeito municipal, que proceda à liberação do transporte escolar para os alunos dos cursos técnicos a partir do mês de fevereiro de 2017. Com destino ao município de Passos. Justificativa. É de conhecimento de todos que a Prefeitura Municipal de Alpinópolis já fornece o transporte escolar universitário e técnico para os alpinopolenses que estudam no município de Passos. Atitude esta louvável, mesmo que não seja integral, sendo esta ajuda parcial, já é de grande valia e contribui significativamente com a educação. No entanto, após ser procurado por alguns alunos, os mesmos disseram que o Departamento Municipal de Educação e Cultura informou que o transporte seria fornecido somente a partir do mês de março de 2017, iniciando juntamente com o ano letivo da Universidade do Estado de Minas Gerais. Caso seja verídica tal informação, sugiro ao senhor prefeito municipal que repense nesta medida, visto que muitos estudantes são de cursos técnicos e suas aulas já tiveram início no mês de fevereiro de 2017, o que vem causando transtornos a esses alunos devido à falta de transporte. Acredito ser possível um remanejamento de recursos ou dos ônibus do município para que esses estudantes do nível técnico sejam beneficiados com o transporte escolar sem prejuízo do seu ano letivo. Sem mais para o momento, despeço-me reiterando votos de elevada estima e consideração. Rafael Freire, vereador. Indico ouvido plenário ao senhor prefeito municipal que proceda à criação do Conselho Municipal da Mulher. Medida fundamental para amparar, proteger, defender e zelar pelos direitos das mulheres alpinopolenses. Justificativa. O Conselho Municipal da Mulher é uma instância consultiva, representativa, agregadora e agente de transformações culturais e institucionais com capacidade de interiorização das mudanças conquistadas e a conquistar, por meio de uma prática de luta constante pela equidade e gênero em combate a todas as formas de discriminação, dispondo autonomia administrativa e financeira. Entre as principais atribuições e competências do Conselho Municipal da Mulher estão: 1. Formular diretrizes e promover políticas nos segmentos da administração municipal para garantir os direitos da mulher. Direitos esses assegurados pela Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do município.
prestar assessoria ao prefeito e secretariado nas questões relacionadas à mulher, fiscalização e fiscalizar e exigir o cumprimento das leis que asseguram os direitos da mulher, receber e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de discriminação e violência contra a mulher, sugerir a adoção de normas jurídicas e sanções cabíveis para proibir toda e qualquer discriminação contra as mulheres. O Conselho Municipal da Mulher estará vinculado ao Departamento Municipal de Ação Social e servirá como um esteio para as mulheres alpinopolenses que necessitam de amparo e acolhimento diante de alguma situação vivenciada, principalmente para aqueles que são vítimas de violência doméstica. Sabemos que Alpinópolis registrou no ano de 2016 uma série de homicídios envolvendo mulheres, que por sua vez acabou refletindo em outros membros da família. Enquanto autoridades municipais e agentes políticos, temos a obrigação moral e legal de propor instrumentos que sirvam como forma de inibir, combater e evitar que tais atos se repitam, oferecendo um espaço de empoderamento e protagonismo da mulher alpinopolense. Sem mais, para o momento, despeço-me reiterando o vosso estima e consideração. Rafael Freire, vereador. Indicação. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 174 e 175 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a presente indicação, sugerindo ao senhor prefeito que, além do reajuste inflacionário que deve ser processado nos vencimentos dos servidores municipais no mês de março de 2017, data base, seja feita também a recomposição do reajuste a menor que foi feito no ano anterior, no percentual de 6,49%. Isso porque o reajuste correto registrado pelo INPC no período foi de 11,08%. E o concedido através da Lei 2111/2016 foi de tão somente 4,59%. Pede-se o seu processamento da forma prevista no artigo 175 do Regimento Interno desta Casa. Alpinópolis, 6 de fevereiro de 2017. Justificativa. Como é do conhecimento geral do mês de março de 2016, que é a data base utilizada para se reajustar os vencimentos dos servidores públicos, tanto do Legislativo quanto do Executivo, não foi concedido pelo senhor prefeito municipal ao arrepio da lei. O reajuste inflacionário sobre o vencimento de cada servidor público municipal somente foi feito o reajuste de forma certeira dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal. É de registrar que esse reajuste chamado de inflacionário não se refere a nenhum aumento real de ganho para o servidor, mas tão somente é feito para se compensar a perda inflacionária registrada nos 12 meses sobre o vencimento. Também não se trata de nenhum favor do gestor municipal, mas de uma obrigação constitucional prevista no artigo 3710 da Constituição Federal. Sendo no mês de março de cada ano, conforme previsão constante na nossa Lei Orgânica Municipal. Artigo 124. A administração pública direta, indireta ou funcional obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Inciso 10. A revisão geral da remuneração do servidor público sobre um índice único far-se-á sempre no mês de março, sendo ainda assegurada a preservação mensal de seu poder aquisitivo, desde que respeitados os limites a que se refere a Constituição Federal. Sobre esse reajuste, a Constituição Federal prevê o seguinte:
sem os grifos. Artigo 3º. Inciso 10. A remuneração dos serviços públicos e os subsídios que trata parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurado revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Pois bem, o reajuste inflacionário que deveria ter sido concedido a cada servidor público municipal no mês de março de 2016 foi registrado na ordem de 11,8% pelo INPC. Esse foi o reajuste concedido pela Câmara Municipal para seus servidores, através de Lei 2098, sancionada e publicada pelo senhor Prefeito Municipal. Assim, uma vez que a mencionada lei foi sancionada pelo Prefeito Municipal anterior, não se pode admitir que o reajuste não estivesse certo. Fosse assim, a lei não seria sancionada, mas promulgada pelo presidente da Câmara Municipal. Posteriormente, no dia 21/6, através da Lei Municipal 2111, o senhor Prefeito Municipal concedeu um reajuste parcial na ordem de 4,59%, permanecendo o remanescente de 6,49%. É exatamente essa diferença de 6,49% que deve ser estendida a cada servidor público municipal, juntamente com o próximo reajuste a ser feito no mês de março de 2017, que é a data base adotada para tal fim. Mauro Celso de Souza Santos, vereador. Rafael Henrique da Silva Freire, vereador. Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, vereadora. Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, vereadora. Indicação. Vice-presidente da Câmara Municipal de Opinópolis, Estado de Minas Gerais, senhor Mauro Celso Souza Santos, com assento nessa Casa Legislativa, nos atribuições que lhe confere o artigo 174 do Regimento Interno, vem augusta presença de Vossa Excelência, dizer e ao final apresentar a seguinte indicação: ao excelentíssimo senhor Prefeito de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais. Devido ao péssimo estado de conservação, indico ao senhor Prefeito consertar um mata-burro e a ponte na linha Volta do Brejo, próximo ao senhor Zumar do Cassiano. Justificativa. Se faz necessário esse pedido, visto que o requerimento dos moradores utilizam diariamente esse mata-burro e a ponte, que está em péssimas condições de uso, podendo ser verificado pelo Poder Executivo. Mauro Celso Souza Santos, vice-presidente da Câmara. Indicação. Mauro Celso Souza Santos, vice-presidente da Câmara, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, devido ao péssimo estado de conservação, consertar a estrada Morro próximo ao senhor Domingo Luiz, estrada do Paulista, sentido Sertão Grande. Se faz necessário esse pedido, via ser o requerimento dos moradores locais que utilizam diariamente devido ao transporte de alunos por esta estrada, que está em péssimas condições de uso, sendo necessário encascalhar esse trecho, podendo ser verificado pelo Poder Executivo. Mauro Celso Souza Santos, vice-presidente. Indicação. Mauro Celso Souza Santos, vice-presidente da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal que, devido ao péssimo estado de conservação, conserto da Estrada da Prata, próximo ao senhor Joaquim Germano Faria. Se faz necessário esse pedido, visto o requerimento dos moradores locais que utilizam diariamente essa estrada
que está em péssimas condições de uso, podendo ser verificado pelo Executivo. Mauro Celso de Souza Santos, vice-presidente da Câmara. Indicação. Indica ouvido plenário ao senhor prefeito municipal que proceda fornecimento de transportes. Ah, não, essa foi lido. Pode continuar, senhor presidente. Pegou sua cópia? No grande expediente estão inscritos os vereadores Guilherme, Joaquim, Paulina, Maísa, Sandra, Silveira, Mauro, Sandra, Nequinha, Rafael. Cada vereador tem 3 minutos e 45 segundos. Com a palavra o vereador Guilherme. Obrigado, presidente. Boa noite a todos os presentes, a todos os vereadores, nobres colegas. Senhor presidente, eu, em nome dos nobres vereadores, Dona Paulina e Joaquim, e em defesa da nossa colega vereadora Maísa, informamos que estamos dispostos a não votar mais na casa até que haja respeito com a decisão de cada um e que seja seguido o regimento interno, exatamente de modo em que se encontra nesta data. O fato ocorrido na última sessão do dia 30 jamais poderá ser repetido, principalmente ameaças entre vereadores, independentemente de oposição e situação entre todos, e tentar impor como medida de urgência que qualquer colega vote uma matéria sem ter sido o devido conhecimento do projeto. Sabemos que os vereadores têm direitos e deveres, dever de seguir o que prevê no regimento interno e direito de expor suas opiniões, palavras e votos no exercício do seu mandato, dentro do seu município. Isto está escrito não só na nossa lei orgânica, mas também na Constituição Federal, nossa lei máxima. Vamos seguir o regime interno, conforme o artigo 213, no qual vou fazer a leitura. Aprovada a tramitação em regime de urgência, a matéria será apreciada em turno único de discussão e votação, ocupando o primeiro lugar na ordem do dia da reunião ordinária subsequente à solicitação, respeitado o interstício de 7 dias, sendo vedado o seu adiamento. Para que essa casa comece a ser diferente, nós, vereadores, precisamos ser diferentes. Devemos colocar em prática que os 9 agora são um conjunto de trabalho para o povo, e não ficar aqui dentro dessa casa discutindo um com o outro. Eu acho que precisamos sim manter o foco e o trabalho para o povo. E devemos esquecer essas intrigas que infelizmente andam acontecendo aqui dentro dessa casa. Eu acho que devemos sim ter mais conversa, mais diálogo, e que o único projeto que a gente teve um diálogo, que foi o de lei complementar 002, na qual todos os vereadores concordaram em única instância, foi aprovado por unanimidade. Teve conversa, teve diálogo, e acredito que falta isso dentro dessa casa. Falta diálogo entre todos os vereadores, para que possamos trabalhar juntos e que essa casa possa ser diferente de todas as outras casas, e sendo melhor. Obrigado, presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Guilherme. Com a palavra, o vereador Quinca. Boa noite a todos. Eu passo o meu tempo para a vereadora Maísa. Passado o tempo do vereador Joaquim para a vereadora Maísa. Eu passo a palavra à vereadora Paulina. Boa noite a todos. Boa Aqui noite. o que aconteceu com a Maísa, aquilo eu espero que não aconteça mais, que aquilo é uma vergonha, um desrespeito sobre a vereadora, porque nós quer o bem do povo. Obster o voto é obrigação de quem quer obster o voto. A pessoa tem que votar aquilo que ele sabe que está sendo certo. Agora a pessoa fazer o que fez com ela, isso aí acho que é uma falta de consideração, querer fazer ela votar uma coisa, assim, que igual ela está falando não, parar e falar
querer que ela vota, não, ela tem a vontade livre dela de votar, nós todos os vereadores temos a nossa vontade livre de votar, ser agredida igual ela foi, isso aí acho que não é coisa de fazer com a vereadora, porque igual fala, aí igual o senhor Rafael falou que quer cuidar a lei, conselho sobre a defesa da mulher, uai, que lei é essa? Igual você falou, Rafael, não, aí você não está criando uma lei, se você for criar uma lei dessa, nós já estamos de vir para você, porque o que você falou para a Marilza, é um de respeito muito grande por ela, porque nós estamos entrando agora, você ainda tem que aprender muita coisa, achar que às vezes você sabe tudo, não, nenhum de nós sabemos tudo, nós temos que ir devagar e saber, porque aquilo ali é um desrespeito pela mulher, porque como é que faz uma coisa dessa, isso não é coisa de fazer, porque ela tem o direito dela de votar, você tem direito seu, eu tenho o meu, cada um tem o seu direito de votar. Então eu acho que isso aí não é bem assim, igual você falou de obster o voto. Eu obsti o voto várias vezes, porque foi só eu aqui, de primeiro todo mundo obsteve o voto, o seu Zé Acácio já obsteve o voto, a Sandra do Nequim já obsteve, eu já obsteve, nós vários vereadores que tivemos aqui na outra legislação, nós obstemos o voto sim. Então tem o direito de obster, ela tem o direito de obster. E eu também, a hora que eu for votar o sim, eu disse o sim, a hora o não, e a hora que eu quiser obster meu voto, eu posso obster, porque o que é isso? As coisas a gente não pode obrigar a fazer votar um voto, não. E você pode saber, Maria, você não está sozinho, não. Nós estamos do seu lado, porque você precisar. Porque aquilo ali é uma vergonha que aconteceu nessa casa. Porque é uma coisa que a gente... Olha, a gente está saindo na rua, o povo está perguntando, a gente fica até hora assim, você nem tem assim, é uma alução que fala para o povo, que é uma vergonha, querer fazer uma vereadora votar, e você ser desacatada nessa cama, igual você foi. Porque isso aqui é uma casa de lei. Eu acho que não pode desacatar você, que você também é uma autoridade, você é uma vereadora igual nós, estamos começando agora, então nós temos que ter respeito pelo um vereador, pelo outro, não é assim não. Você pode ter certeza, Maísa, nós estamos do seu lado porque você precisar, viu? Você não vai ficar parado nessa cama, se Deus quiser não, porque nós estamos do seu lado, do lado do povo, vamos trabalhar para o povo foi nós aqui, Maísa, o povo confia muito no seu serviço, o povo gosta muito de você pode ter certeza, porque pegar para lá demais não adianta, você pode ter certeza que nós estamos do seu lado porque você precisar, nós não vai desemparar não, porque eu acho que aquilo ali é uma coisa que foi muito feia que fizeram aqui com você, tá? Então eu devolvo a palavra e eu agradeço. Obrigado, vereadora Paulina. Com a palavra, a vereadora Maísa. Primeiramente, eu quero agradecer, o apoio dos meus colegas. E eu quero deixar aqui registrado, gente, que eu nunca imaginei que nessa casa de tanto respeito, eu poderia viver aquela situação de segunda-feira passada, de tanto autoritarismo, parecendo a época da ditadura militar aqui, em que as pessoas eram coagidas, e foi o que eu sofri aqui, tanto por vereadores quanto por profissionais que hoje ocupam cargo comissionados, que deveriam estar trabalhando aqui por 9 vereadores, mas não é o que parece que é para 5 vereadores. E mais uma vez eu quero afirmar que conforme o artigo 28 da nossa lei orgânica, que é o que me assegura a inviolabilidade em minhas opiniões, palavras e votos, é que eu vou abster o meu voto quantas vezes for necessário, para não permitir que consigam alcançar seus objetivos particulares aqui, que foi o que ajudou a nós a não deixar que o projeto a elaboração do projeto para a criação de cargos, vários cargos que eram desnecessários, e também para o aumento do salário para o cargo de assessor jurídico. Por curiosidade, eu pesquisei várias atas de reuniões passadas e foram encontradas várias abstenções, feitas tantas pelo atual presidente da Câmara e pela vereadora Sandra do Nequim. As atas, elas estão disponíveis no site da Câmara e basta a pessoa acessar e procurar. Procurei ano por ano e tem várias abstenções feitas. E hoje, por que eu, vereador, eu não posso abster o meu voto? Sendo que nessa casa sempre existiu a abstenção de voto. E quanto à afirmação do presidente da Câmara, referente ao projeto em que se tratava do aumento de salário de seu irmão, ele afirmou ter abstido a votação, mas lá na ata consta que votou contra, porque eu li a ata.
E esse foi contra o regimento interno. Porque quando se trata de parentes, aí sim eu devo abster, aí eu sou obrigada a abster a votação. E eu quero colocar aqui para o vereador Rafael Freire, que ao contrário de quando o senhor estava aqui na Câmara, exercendo o cargo de chefe de gabinete do presidente, quando o senhor ia sofrer aqui um processo administrativo pelo atual presidente da Câmara, eu não vou sair daqui em momento algum, mesmo sobre ameaças. Eu enfrento o que for necessário para zelar do dinheiro aqui nosso, que é público, e para honrar os votos que eu tive e a nossa população que acredita no meu trabalho aqui. Eu quero deixar claro aqui para o público que foi apresentado na sexta-feira, dia 3/2, um recurso elaborado pelos 4 vereadores de situação, em que, em relação à decisão proferida sobre anular a votação, porque é sabido que a abstenção ela é direito do parlamentar e não deveria ter anulado, como sim reprovado o projeto. A minha palavra é essa, eu agradeço o apoio dos meus colegas e quero informar que continue firme. Por mais que tenham pessoas torcendo para que isso não aconteça, isso não me abalou nem um pouquinho. Pelo contrário, me deu mais força ainda de continuar aqui nessa casa, lutando pelos nossos objetivos, que é trabalhar para o nosso povo. Devolvo a palavra. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Maísa. Antes de dar continuidade, eu gostaria só de justificar o seguinte. A vereadora Maísa, na verdade, ela absteve o voto e, conforme o artigo 231, o vereador, nós não estamos propondo projeto aqui para tirar a abstenção de voto, não. Eu acho que vocês devem ler, juntamente com a assessora de vocês, direitinho, não é isso que está acontecendo. A abstenção vai continuar, como fala o parágrafo 3º do artigo 231. A pessoa tem que ter motivo. Quando a vereadora fala que eu votei, que eu já abstive sim, igual a vereadora intencionada. Só que, o ano passado, quando eu me abstive num projeto, se não me engano, de repasse de verba para a Polícia Militar lá de Passos, para construção, todos os vereadores já tinham votado sim. Sim, todos. Foram 7 votos. O presidente não votava, eu me abstive do voto, que eu não achei muito certo, então a maneira que eu achei foi abster. Mas não foi prejudicado o projeto dessa maneira, porque o projeto foi passado. Então, depois que eu vi que todos os vereadores votaram sim, é que eu me abstive. E realmente a vereadora não foi correto, reafirmo novamente, não foi correto, ela não justificou o seu voto, não foi justificativa, porque não está de acordo com o parágrafo 3º do artigo 231, que fala que é interesse manifesta a deliberação sob pena de nulidade. Interesse de grau de parentesco, não tem. Qual que seria o interesse? Então, eu gostaria que depois a vereadora pudesse analisar. Na hora da presidência, eu vou falar mais sobre isso. Eu vejo que o tempo está passando, eu passo a palavra à vereadora Sandra de Joaquim Itamar. Senhor presidente, boa noite a todos. Eu não vou usar o meu tempo, vou passar para o vereador Rafael Freire. Passa a palavra ao vereador Mauro da Ração. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas. Boa noite ao público presente. Eu não vou fazer uso do meu tempo também, estou transferindo para o vereador Rafael Freire. Passa a palavra à vereadora Sandra do Nequinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas e o público aqui presente. Quando mencionou que as 2 vereadoras que eu abstive, realmente abstive. E vocês podem ler a ata, eu abstive quando eu era parte interessada, principalmente quando eu votava a respeito de funcionário público. Eu abstive sim, foi através, a gente não está tirando a abstenção, conforme o artigo 231, a gente está apenas regulamentando. Só falo uma coisa, quer respeito? É só dar o respeito. E vamos trabalhar unido, está muito feio do jeito que está essa casa, um falando do outro, aqui fala bonitinho, na rua fica falando mal. Falar aqui é fácil, só quero ver lá fora. Vamos trabalhar unido que o povo ganha muito mais. Esse negócio de Copasa para mim já
deu o que tinha que dar. Eu não votei, desempatei a favor da Copasa. Se permanecer, eu vou pedir para entrar na justiça por danos morais. Eu tenho vídeo, tem áudio em palanque falando que eu desempatei a favor da Copasa. Eu peço ao assessor nosso jurídico para entrar por danos morais uma ação. E peço para fazer uma indicação, vou fazer por escrito, por verbal, que não deu tempo de fazer por escrito, que o senhor prefeito municipal manda o projeto ProRefis, ou seja, PTU atrasado, porque muita gente está precisando. O resto que me falta, vou passar para o vereador Rafael e boa noite. Com a palavra, o vereador Rafael. Só para constar, quantos minutos, por favor? São 13 minutos e 25. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores, boa noite ao público presente. Indignação é a palavra que eu começo aqui a minha fala. Vereadora Paulina, dizer que houve um desrespeito da minha parte com a vereadora Maísa, parece até que a senhora não estava presente na última reunião. Desde quando pedir para que o regimento interno da Câmara seja cumprido é faltar com respeito com a parlamentar. Vão para casa, senhores vereadores. Pegue o regimento interno da Câmara e estude. Se não tem condição de estudar, peça ajuda a quem tenha para esclarecer as suas dúvidas. Mas não chega em plenário e não fale o que não sabe. Sobre o procedimento administrativo que a vereadora Maísa se referiu, houve sim, naquela época, senhor presidente, um pedido de processo administrativo contra o vereador Rafael, mas não é pela incompetência do vereador Rafael não, que naquela época era assessor administrativo e não chefe de gabinete da presidência. Era porque o vereador Rafael saiu em defesa de uma servidora dessa casa, motivo interpretado de maneira errada pelo senhor presidente, e que depois, ao tomar conhecimento dos fatos, ele próprio solicitou para que o procedimento fosse arquivado. Então não me venham aqui vender mentiras para o povo. Assumam a responsabilidade dos seus atos e daquilo que vocês falam. E quem quiser cópia do procedimento administrativo, está disponível ali na secretaria da casa, peça ao presidente e ele vai dar aí a cópia para vocês confirmar o que eu estou dizendo. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, dirijo-me ao grande expediente desta reunião para demonstrar o meu descontentamento com a maneira que a política vem sendo administrada em nossa cidade. Uma verdadeira vergonha alheia, que faz virar pó os sonhos daqueles que um dia sonharam com uma política diferente para Alpinópolis. Não sou dono da verdade e nem tenho a pretensão de ser a voz da razão. Sou apenas um político, um jovem, escolhido entre tantos outros para melhor representar o nosso povo e assim fazer valer a ideia de uma nova política para Alpinópolis. Fomos eleitos para representar, fiscalizar, legislar. Não fomos eleitos para subir num pedestal e achar que o mundo gira em torno de nós. Não fomos eleitos para ficar em cima do muro. Não fomos eleitos para sermos capachos de prefeitos ou massa de manobra nas mãos dos velhos coronéis da política alpinopolense. Mas, infelizmente, temos presenciado uma inversão de valores nesta casa. É notória a intenção de alguns vereadores em macular e protelar todo o processo legislativo com o único objetivo de atender a seu bel prazer ou interesses dos caciques políticos que os apadrinharam. Enquanto aqui dentro nos prendemos em questões pequenas e de fácil compreensão para a formação de uma opinião ou voto, lá fora a velha política ainda vigora. Samba na cara do povo e flui livremente. Sabem por quê? Porque aqui dentro temos uma Câmara que está deitada em berço esplêndido. E aqui eu abro um parênteses para generalizar mesmo, evitando assim de ser parcial. Porque esta Câmara é composta por 9 vereadores. E esta minha fala serve para os 9, onde eu também me incluo. O motivo desta minha fala
é a minha triste surpresa com a postura adotada pelo prefeito municipal José Gabriel diante do requerimento número 01 de 2017, assinado por mim e pelo vereador Mauro da Ração, que tinha como objetivo colher da administração pública, ou seja, da prefeitura municipal, informações e documentos que são relevantes para o nosso município. E assim, são essenciais para efetivar a função que a nós foi confiada, que é fiscalizar cada palmo, cada passo, cada vírgula da gestão passada e da gestão presente. Não estou aqui para demonizar a vida de quem age com retidão, com decência dos seus atos públicos. Estou aqui para colocar em seu devido lugar aqueles que por muito tempo fizeram da política um meio fácil para sobreviver, que por muito tempo mamaram nos cofres públicos, que por muito tempo esconderam do nosso povo a verdade. E é justamente esta verdade que estamos em busca, e é justamente esta verdade que o requerimento número 01 de 2017 busca priorizar, porque nele solicitamos informações que são essenciais para sabermos a real situação financeira de Alpinópolis. O prefeito José Gabriel endereçou o ofício número 07 de 2017 como forma de responder os questionamentos que eu e o vereador Mauro fizemos no requerimento anterior. Para vocês perceberem o descompromisso do prefeito com a boa política, vou citar uma parte do que está escrito no ofício. Quanto ao requerimento dos nobres vereadores Mauro Celso de Souza Santos e Rafael Henrique da Silva Freire, para encaminhar documentos e informações a despeito de vários assuntos do município, esclareço que diversas das solicitações estão expostas no site oficial do município de Alpinópolis, outras no site do TJMG e do Banco do Brasil. Percebam vocês a pobreza de espírito republicano com que o prefeito José Gabriel assina este ofício. Se nós, vereadores, colocamos nossos questionamentos no papel e encaminhamos ao prefeito municipal, é justamente por não encontrar tais informações expostas da maneira como deveria. Mas para mostrar ao prefeito que nós não estamos aqui para brincar de escrever no papel, eu quero fazer um convite ao vereador Guilherme Lima, que é membro da base do prefeito aqui na Câmara. Vereador Guilherme, o prefeito alega que muitas dessas informações encontramos nos sites citados no ofício assinado por ele. Não estou dizendo que não há, mas para confirmarmos os fatos, o senhor aceita acompanhar eu e o vereador Mauro da Ração no levantamento destes dados? Sim. O senhor aceita juntar-se a nós para a apuração de todos os questionamentos que fizemos ao prefeito municipal e que nenhum dado, nada, nenhuma vírgula foi respondido pelo mesmo? Sim. Já que o prefeito José Gabriel nos disse para procurar essas respostas no site da prefeitura, do TJMG, do Banco do Brasil, nós iremos procurar, porque nós não estamos aqui só para receber salários. Mas eu gostaria tanto para atestar a transparência e retidão com que eu e o vereador Mauro estamos encarando esta questão, quanto para servir como testemunha daquelas possíveis informações que eu tenho certeza que, se não for a maioria, será boa parte do que consta em nosso requerimento, que não iremos encontrar nestes sites apontados pelo prefeito. Nós daremos sequência ao nosso trabalho, que é fiscalizar, mesmo quando o prefeito municipal nos nega acesso à informação. Nós daremos sequência ao nosso trabalho fiscalizatório, mesmo quando o prefeito municipal dá as costas para a Câmara de Vereadores. Nós daremos sequência ao nosso trabalho, porque foi para isso que fomos eleitos, colocar os pingos nos is. E para dar sequência aos pedidos que fizemos no requerimento, e que foi negado pelo prefeito José Gabriel, comunico a vocês que eu e o vereador Mauro da Ração iremos impetrar, ou seja, entrar com um mandato de segurança na Justiça, se possível ainda esta semana, solicitando da Justiça que o prefeito José Gabriel atenda os pedidos que fizemos no requerimento. E desde já esperamos ansiosos para que estes documentos cheguem às nossas mãos,
porque diante deles, muitas CPIs poderão ser abertas dentro desta casa. E eu quero ver qual vereador ou vereadora ficará omisso diante dos fatos e dados que forem apurados. Eu quero ver qual vereador ou vereadora tem o rabo preso com quem quer que seja os envolvidos nessas informações. E aqui eu cito como exemplo o leilão dos maquinários, dos veículos, que foi feito no município em 2013. Não estou afirmando que há irregularidades neste leilão, mas para esclarecer todas as dúvidas que pairam sobre eles, vamos a fundo nesta investigação. E neste momento eu faço um apelo a vocês, vereadores da base do prefeito, principalmente a você, vereadora Maísa, que é líder do governo nesta casa. Se não há o que temer, se tudo está dentro da normalidade, se tudo foi feito dentro da lei, nos ajude a cobrar do prefeito que responda ao requerimento número 01 de 2017. Exerça a sua função de liderança e peça ao prefeito que atenda ao pedido, à solicitação destes dois vereadores que nada mais querem ter a oportunidade de elaborar um detalhado levantamento da real situação do município. Já finalizando a minha fala, e não sendo menos importante do que o assunto anterior que abordei, eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas que pairou sobre a cabeça da população ao longo da última semana. E eu tenho certeza que a vereadora Paulina vai concordar comigo, porque ela é uma mulher de garra, uma mulher que preza pela boa política, e é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, e gostaria de ouvi-la após a minha fala. Vereadora Paulina, eu não concordo que uma pessoa que não é funcionário do município esteja nas viagens oficiais que o prefeito faz em Brasília, em Belo Horizonte, ou seja lá onde for. Mesmo que as despesas dessa viagem seja custeada com recursos particulares, o que não temos certeza, mas suponhamos que seja com recursos particulares. Isso não é moral, isso não é relevante para o desenvolvimento de uma nova política para a nossa cidade. A senhora concorda, vereadora Paulina, que essa pessoa continue viajando e agindo desta maneira? Eu não posso concordar para você, que você está falando igual você está falando, você está me atingindo, falando que nós não sabemos as coisas, igual você está falando, porque igual você está me falando para mim, então você sabe por que eu não concordo? Pois bem. Porque, o que acontece? Igual você está falando... Não, eu só perguntei se a senhora concorda ou não. A senhora não concorda. Então eu tenho que te falar, para depois eu te falar se eu concordo ou não. Eu pedi que a palavra ficasse com um dos vereadores. Pois bem, eu não concordo. Acho isso indigno, injusto e imoral. Até porque, se formos analisar esta questão, qualquer cidadão que está sentado aqui neste público hoje, ou qualquer cidadão que esteja lá fora, tem o direito de viajar com o prefeito. Se for assim, vamos montar uma excursão toda vez que o prefeito for a Brasília, para Belo Horizonte. Isso é errado, isso tem que parar, isso é vergonhoso. As fotos do prefeito José Gabriel e do ex-prefeito José Vicente da Silva, o Batatinha, está circulando nas redes sociais, no encontro oficial que tiveram com o deputado federal Renato Andrade. Qual o cargo que o ex-prefeito ocupa no município? Enfim, senhor presidente, é triste chegarmos numa reunião e fazer dela um espaço para o desabafo das coisas erradas que estamos assistindo lá fora, mas é preciso. Aqui está a foto do prefeito em reunião para quem quiser ver, que eu acabei de falar. É necessário, senhor presidente, que a gente nos furte, não furte da verdade. É necessário, senhor presidente, que tragamos fatos que dizem respeito à maneira como vamos construir esta nova política que Alpinópolis tanto precisa e espera. E é comum, senhor presidente, quando um vereador tenta fazer uma política diferente, os velhos caciques da política saírem nas ruas da cidade, tentando desmoralizar o trabalho deste vereador que está lutando contra as injustiças do sistema. Mas eu quero dar um alívio para este tipo de gente. Não percam o seu tempo com isso. Não gastem o seu tempo tentando desmoralizar o meu trabalho na rua, achando, já estou finalizando, senhor presidente, achando que vão tirar de mim os meus votos. Eu não faço política para ter votos. Eu não faço política para me manter no poder. Eu não faço política pensando na reeleição. Eu não sou vereador à reeleição. Logo, eu irei ao longo destes 4 anos cumprir com aquilo que encarei como missão e sair no final do meu mandato de cabeça erguida, porque sei que a minha missão foi, é e será
mostrar que a política tem jeito. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Rafael. Eu gostaria de pedir à nossa secretária, a Genoveva, que faça a leitura do recurso interposto pelos vereadores Maísa, Quinca, Guilherme e Paulina. Excelentíssimo, e também o meu despacho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alpinópolis, vereador José Acácio Vilela. Maísa Marques Oliveira Brasileiro, brasileira casada, vereadora. Guilherme Vilela de Lima, brasileiro solteiro, vereador. Paulina Desidéria Cândido, brasileira viúva, vereadora. Joaquim Reis Pereira da Silva, brasileiro, divorciado, vereador. Todos os vereadores em exercício de mandato junto ao Legislativo alpinopolense, vem à presença de Vossa Excelência nos termos do artigo 186 do vigente Regimento Interno, resolução número 001/2012, apresentar recurso em relação à decisão proferida em plenário na reunião ordinária ocorrida no último dia 30 de janeiro de 2017, que anulou a votação do projeto de resolução número 003/2017 pelas seguintes razões. Na reunião ordinária ocorrida no dia 30 de 1 de 2017, foi colocado na ordem do dia, sob protestos, o projeto de resolução número 003, de 24 de janeiro de 2017, onde dispunha sobre a alteração do regimento interno da Câmara Municipal de Alpinópolis. Referido projeto foi apresentado aos vereadores momentos antes da reunião, o que se mostra a toda evidência uma atitude injustificada, dado a conteúdo da matéria, que exigia tramitação de urgência. Foi solicitado vista do projeto pela primeira recorrente, indeferido imotivadamente pelo presidente da mesa. Diante disso, o projeto de resolução mencionado colocado em discussão e posteriormente em votação. Na votação do projeto foram computados 4 votos favoráveis, 3 votos contra e 1 abstenção. Diante da abstenção, foi a decisão anulada pelo presidente de forma indevida, sendo esta decisão contra a qual se opõe o presente recurso. Sob ameaças, tentaram impor aos presentes e aos vereadores contrários a ideia falsa de que o artigo 231 do Regimento Interno, através de seu parágrafo 3º, proibia a abstenção do vereador votar. Segundo se disse, somente seria permitido em casos de impedimentos de interesse próprio ou parentesco com o interessado. Todavia, não é a redação ali constante que clareza possui um equívoco redacional de fácil percepção, onde após ponto e vírgula faltou o verbo deverá, o que será tratado apenas para elucidação. Vejamos o texto atual, dispositivo, 2 pontos, parágrafo 3º. O vereador presente à reunião poderá excusar-se de votar, porém abster-se quando tiver ele próprio ou parente afim ou consanguíneo até 3º grau, inclusive interesse manifesto na deliberação, sob pena de nulidade da votação, sempre que o seu voto for decisivo, computando-se, todavia, sua presença perfeita quórum. Ora, em uma simples leitura é possível perceber a ausência do verbo deverá, ocasionando uma péssima redação ao dispositivo, sem o qual o verbo deverá produzir o texto incompreensível. Mas outra não pode ser a interpretação. É direito do vereador excusar-se de votar ou abster-se, e, porém, no caso mencionado de interesse ou parentesco com o interessado, deverá fazê-lo, aí sim, sob pena de nulidade. Para que não reste dúvidas da interpretação, somente se um vereador que deva abster-se da votação participar da mesma, declarando seu voto favorável ou contrário, e se tal voto computado for decisivo para a deliberação da questão, é que deve ser anulada a votação. Assim, não há qualquer razão para declarar a nulidade da votação, ao contrário, cabe ao presidente da mesa, nesse caso, declarar rejeitado o projeto em questão, somente podendo impugnar o resultado a algum vereador na forma do artigo 442 do Regimento Interno. Voltando à questão da legitimidade da abstenção ao voto do vereador por deliberação de sua intenção, sabemos que a mesma é resguardada pela Lei Orgânica do Município em simetria às Constituições Federais e do Estado.
Artigo 28. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas palavras, votos no exercício do mandato na circunscrição do município. Para que possamos colocar um basta no equívoco redacional do parágrafo 3º do artigo 231 do vigente regimento interno, basta verificar que referido dispositivo foi extraído de moldes de várias localidades do país, com redação idêntica, onde consta o verbo deverá, dando sentido à regra. Cita-se o regimento interno da Câmara Municipal de Luiz Alves, Santa Catarina. Parágrafo 3º. O vereador presente à reunião poderá escusar-se de votar. Deverá, porém, abster-se quando tiver ele próprio ou parente afim ou consanguíneo até 3º grau, inclusive interesse manifesto da deliberação, sob pena de nulidade de votação, sempre que seu voto for decisivo, computando-se, todavia, sua presença para efeito de quórum. Destaquei. Observa-se a identidade de todo o dispositivo até o mencionado parágrafo. No mesmo sentido, o artigo 138 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Botuverá, Santa Catarina, dentre tantas outras câmaras, Brusque e Blumenau, sendo o referido dispositivo iniciado no site da Federação do Município Rio Grande do Norte. Ora, o ponto e vírgula existente no dispositivo indica a separação de duas ações coordenadas. A primeira permitindo ao vereador escusar-se a votar ou abster-se, o que ali é sinônimo. Na segunda, indicar a obrigatoriedade de abstenção em caso de impedimento. Não há como entender de forma diversa. Ademais, basta ver os regimentos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para verificar que a abstenção trata-se do direito parlamentar, respectivamente. Artigo 180, parágrafo 2º. O deputado poderá escusar-se de tomar parte na votação, registrando simplesmente a abstenção. Desta maneira, vê-se claramente o erro do excelentíssimo presidente da mesa diretora ao anular a votação, decisão essa sem qualquer fundamento legal, quando em verdade deveria ter proclamado o resultado de votação declarando rejeitado o projeto, uma vez não atingida a votação imposta pelo artigo 232, inciso 9 do Regimento Interno. Ante o exposto, e visando evitar a judicialização da questão, apresento o presente recurso contra a decisão proferida de anulação da votação do projeto de resolução 003/2017, requerendo que seja deferida sua tramitação na forma do artigo 186 do Regimento Interno, acolhendo-se a argumentação aqui trazida através do projeto de resolução a ser expedido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para proclamar rejeitado o projeto, determinando-se seu arquivamento. Considerando-se a prejudicialidade da questão, requer que seja suspensa a tramitação do projeto de resolução número 003/2017, até regular a análise do presente recurso e votação do projeto de resolução pelo plenário. Pelo deferimento ao Pinópolis, 3 de março de 2017, Maísa Marques Oliveira Brasileiro, Guilherme Vilela de Lima, Paulina Desidéria Cândido, Joaquim Reis Pereira da Silva. Despacho. Trata-se de recurso apresentado pelos vereadores Maísa Marques Oliveira Brasileiro, Guilherme Vilela de Lima, Paulina Desidéria Cândido e Joaquim Reis Pereira da Silva, no dia 3 de fevereiro de 2017, às 16h23. Ab início, devo esclarecer que um dos nomes do proponente do recurso está errado, pois onde se lê Joaquim Reis Pereira da Silva, deveria ser Joaquim Reis Pereira da Silveira. Ultrapassado este ponto, o recurso interposto é justamente contra a decisão deste presidente, no sentido de que na última reunião ordinária da Câmara Municipal, ocorrida no dia 30 de janeiro de 2017, ter anulado a votação ocorrida no projeto de resolução número 003, de 24 de janeiro de 2017. Assim, primeiramente, determino o apensamento do presente recurso ao projeto de resolução número 003, de 24 de janeiro de 2017, bem como a suspensão de sua tramitação até a análise definitiva do recurso,
comunicando-se imediatamente o plenário na reunião ordinária designada para o dia 6 de fevereiro de 2017. Determino ainda, em conformidade com o artigo 186 do vigente regimento interno, o seu encaminhamento à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para opinar sobre todo o processado e elaborar o projeto de resolução, acolhendo ou denegando o recurso. Cumpra-se. Alpinópolis, 3 de fevereiro de 2017, José Acácio Vilela, presidente da Câmara Municipal de Alpinópolis. Tribuna livre, não há inscrito, momento da presidência. Primeiramente, eu gostaria de dizer à senhora vereadora Maísa que eu tenho certeza que não há intenção de nenhum vereador dessa casa em destratá-la. Aqui apenas existe a discussão, e a discussão é importante com relação aos projetos. É através da discussão que vai se esclarecendo. Então, destratar, eu acho que não houve uma distração. E, como a vereadora Paulina disse, parece que todo mundo ficou contra, fez alguma coisa contra a vereadora. Não aconteceu isso. Não pelo áudio da Câmara, pela ata da Câmara e pelas pessoas que aqui estavam assistindo. Essa intenção não houve, particular. E sim com relação ao voto da vereadora, que é um direito, sim. Eu acho o seguinte, a gente vem conversando desde o início de janeiro, desde a primeira reunião nossa, o regimento interno, ele está omisso em muitas coisas. O nosso regimento interno tem que ser alterado. Então, se houve erro no passado, se os presidentes anteriores aceitavam a abstenção sem qualquer justificativa, o problema é deles. Eles estavam fazendo incorreto, porque eles estavam infringindo esse parágrafo primeiro, sim. E na medida que a gente vai lendo, a gente vai interpretando, foi sim divulgado antes a maneira do voto. Está ali na ata, está lá no áudio. Eu expliquei direitinho como seria a votação, de acordo com a minha interpretação no parágrafo 3º do artigo 231. Certo? Então, não houve aquela coisa de obrigar o vereador a votar, mas sim a minha interpretação do regimento interno. E cabe a mim, presidente, fazer isso. Com relação ao vereador Guilherme dizer que não vai votar mais. Aí, vereador, me desculpe, o senhor foi eleito para isso. Aí o senhor vai lá no regimento interno da nossa casa, no seu artigo 107, que fala entre os deveres do vereador, vem lá, cumprir os deveres dos cargos e funções para os quais foi eleito ou designado. É o inciso 4º do artigo 107. Inciso 6º do artigo 107. Votar nas proposições submetidas à deliberação da Câmara. São os projetos, as emendas, todos os tipos de lei, requerimentos, toda a votação, as proposições. Então, é dever do vereador votar sim, salvo nos impedimentos legais, são aqueles do parágrafo 3º do artigo 231, sob pena, neste caso, de nulidade da votação, quando o seu voto for decisivo. Foi como eu expliquei. O ano passado eu votei, eu me abstive. O presidente não deveria nem ter aceitado, mesmo porque não foi prejudicial. 7 vereadores votaram, precisava de 5 votos ou 4 votos, 4 votos, certo? Mas estava errado. Se o presidente quisesse, falasse, você tem que votar sim ou não, eu deveria sim votar o sim ou não, certo? Porque é meu dever. E eu creio que nós elegemos e a população está confiante nessa Câmara, nós devemos ser mais atuantes mesmo com relação a isso, porque eles ficam vendo isso aí, vai, vem, não é importante para nós. Então, vamos ler o regimento interno, gente. Vamos sentar, igual sentamos hoje lá com relação à lei orgânica, claro, eu estava aqui, fui em casa, voltei, já cheguei um pouquinho atrasado. E os senhores estavam lá. Analisem direito. Com relação ao projeto, analisem, sentem para vocês verem, não está tirando a palavra abstenção, voto de abstenção. Muito pelo contrário. Pelo contrário.
Está aí o projeto. Não está falando que o vereador não pode abster-se de votar. Está falando que ele pode abster-se de votar, sim, mas em certos casos. Que fala o parágrafo 3º. Vocês podem ver que não mudou. E não é certo. Se estamos aqui para representar o povo e cumprir nosso dever e votar, estamos aqui para votar. A pessoa, o vereador, chega aqui, não vou votar, não, eu vou embora porque isso aí não me interessa. Isso aí o pessoal vai tirar um sarro de mim na rua. Isso aí o prefeito falou que não é para votar de jeito nenhum. O ex-prefeito falou que não é para votar nisso aí de jeito nenhum, porque está querendo criar cargo, que não sei o que, não sei o que. Nós não vamos para frente. Vamos assumir a nossa condição de vereador, gente. Isso é para o bem dos 9. Nós temos 4 anos pela frente. Quer queira ou quer não, nós vamos que conviver 4 anos. E da maneira que está, como diz a vereadora Sandra do Nequinha, não dá. Não dá. Vamos ter mais amor. Como diz o vereador Quinca, você já rezou hoje, Zé Cássio? Bonito. Certinho. Eu gosto quando ele fala assim, você já rezou hoje? Somente quando ele veio correndo nessa câmara aqui com vários problemas, você já rezou hoje? Eu vou lá para o meu gabinete e penso, é mesmo. Será que eu rezei? Com certeza ele tenha rezado. Então, vamos pensar mais nessa maneira, gente. A minha intenção é essa. Não adianta pensar que estou aqui para olhar o voto da posição separado da oposição, não. Minha intenção é regularizar o regimento interno para que, quando os projetos executivos, espero que venham, até agora não apareceu nada, mas pelo menos para que os projetos executivos possam votar nessa casa, porque da maneira que está não vai ter votação, né, vereador Guilherme? Não vai ter votação. Então, a minha intenção é essa. Sou colega, sou companheiro de todos, dos 9 vereadores, e sempre disse a vocês, gostaria muito que fizesse uma visita para mim. Gostaria muito. Tenho encontrado com todos, pelos corredores, às vezes na tesouraria, mas no meu gabinete não. Vamos lá, vai bater um papo. Vamos ser companheiros de Câmara. Se não podemos ser amigos lá fora, nós vamos aqui dentro ser companheiros de Câmara, companheiro do povo da Ventania que nos elegeu. Foi lido ali uma correspondência do CONCEP, que é o Conselho de Segurança do município de Alpinópolis. No mandato que está vencendo agora, parece que vence esses dias, tinha vereador representando, assim como tem um membro da prefeitura e outros da sociedade civil. Então eu gostaria de saber se tem algum vereador que se interessa em participar, para a gente passar o nome para presidente, que é a Luzia. Tem algum vereador que se interessa? Está dentro da educação e tudo que tiver dentro, se gostar, eu gostaria de estar participando. Então, aí um vereador, a vereadora Sandra se propôs. Tem que ter um pouco de tempo, vereadora. Nós temos um projeto que a gente já desenvolve na escola. Então está muito bem. Então, vocês concordam com a vereadora Sandra represente a Câmara? Sim. No Conselho, no CONCEP? Todos Sim. concordam? Sim. Sim. Então tá bom. Sim. Concorda, Dom Paulino? Concordo. Maísa, concorda? Sim. Sandra, Sim. concorda? Tudo bem. Eu gostaria de dizer, aqueles vereadores que fizeram a indicação ao Executivo, que todas essas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Como já é de conhecimento sobre o recurso feito, hoje nós teríamos uma votação, ela vai ser, espero ser adiada, né? Eu levo ao conhecimento dos vereadores que no dia 3 foi interposto pelos vereadores Maísa, Quinca, Guilherme e Paulino um recurso contra a minha decisão proferida na última reunião, alegando em síntese que eu não deveria ter anulado a votação, e sim rejeitado o projeto, determinando inclusive o seu arquivamento. É o que eu já expliquei, eu não concordo. Esclareço aos vereadores que em meu despacho proferido já encaminhei o recurso para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para opinar sobre todo o processado, conforme determina o artigo 186 do Regimento Interno. Esclareça ainda que caso a Comissão de Legislação apresente competente projeto de resolução até nessa sexta-feira, agora dessa semana, colocarei esse em discussão e votação na pauta da próxima reunião ordinária, que ocorrerá no dia 13 de fevereiro, é a nossa próxima reunião. Isto se a Comissão de Legislação
elaborar o projeto, né, o competente projeto de resolução para que seja votado. E aí eu gostaria de contar com a colaboração dos membros da Comissão de Legislação para que resolva isso mais rápido, para não atrapalharmos o nosso processo legislativo. Pode acontecer de chegar projeto, realmente a gente nem colocar em pauta. Então a pauta da reunião, se chegar até na sexta-feira ao gabinete da presidência o projeto de resolução, a nossa votação da semana que vem será esse recurso. Explicação pessoal. Há algum vereador inscrito, assessor parlamentar? Com relação, que são 15 minutos, não existe, né, não vai ter hoje a explicação pessoal, falta do meu relógio, falta menos de 10 minutos. Então não temos a explicação pessoal. Então, gostaria mais uma vez de frisar, senhores vereadores, que leiam, gente, bastante o nosso regimento interno, que a minha intenção realmente não é a de prejudicar ninguém, e sim levar mais a sério o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica, embora esteja necessitando de revisão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos. Senhor presidente, a respeito da comissão, se o senhor me permite, eu sou relatora, se entregar para você, entregar o projeto de resolução na segunda, ainda dá tempo de entrar na pauta? Ou tem que ser até sexta? Até na sexta-feira. Até na sexta-feira, que às 48 horas, foi como eu expliquei do projeto de urgência. A proposição, ela tem que entrar até 48 horas. Eu sei, pelo regimento interno, a gente tem 6 dias, aí vence no domingo. Pode prorrogar à vontade. Eu espero que a comissão faça antes. Se a comissão não fizer antes, não temos pauta para a próxima reunião. Uma boa noite a todos. Boa noite.